que é que mudaria em sua vida se você não se sentisse culpado? Você se sente culpado de vez em quando? O que mudaria na nossa vida se você não se sentisse condenado? Eu estou falando de coisa que acontece conosco, é verdade ou não é? Quantas vezes você está numa situação difícil, aí você vai orar, e vem, parece aquele sentimento, aquela percepção que, mas você não pode. Vem aquela voz condenatória, vem aquele, não é? Aquele sentimento de culpa. Como que se você, para orar agora, você precisaria ter nananã, 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 nananã. Como você não, nananã, nananã, então é melhor você nem orar. Mas e se não tivesse esse problema na nossa mente? Você já percebeu que a maioria das vezes a gente não ora porque a gente não acredita que Deus está ouvindo? E geralmente a gente crê que Deus não está ouvindo, não é porque Ele não ouve, mas é porque a gente acha que nós não seríamos dignos de ser ouvidos. Acontece isso? Agora imagina que, por alguma maneira, acontece um milagre dentro da gente, que nós não temos mais esse sentimento de culpa, e a gente não tem mais a sensação que estamos condenados de alguma forma, que nós estamos totalmente livres para falar com Deus como Pai, face a face, que você pode chegar e falar: Pai, oi, estou precisando disso. Já imaginou se fosse assim? Vocês estão acompanhando, não? Vocês estão entendendo que a Bíblia diz que é assim, não? Você já percebeu que Jesus disse que é assim que é? Ele falou Pai, eles chamam a Deus de Pai. Agora, imagina, o que é que mudaria na sua vida se não tivesse essas sensações? O que mudaria? Eu fiquei pensando na minha. Eu acho que teria muito mais alegria, não teria não? Porque quantas vezes a gente está sempre, sabe aquela expectativa do pior? As pessoas que estão próximas da minha idade juvenil devem se lembrar daquele desenho que tinha um leão e uma hiena, que a hiena dizia: ó vida! Nossa, você respondeu, você denunciou a sua idade. Tudo vai dar errado, Lipe. Tudo vai dar errado. Ah, que desgraça. Era assim, aquele negócio terrível. E o leãozão, o que ele era? O super mega otimista, né? Não, vai dar tudo certo, maravilhoso. E não dava nada certo, assim. Eram dois extremos, né? Porque às vezes nós, como cristãos, às vezes nós queremos ser que nem um leãozão desse desenho. Digo, tudo vai dar certo, tudo pela fé. Mas no fundo não acredita. E o outro fala o quê? Não, vai dar tudo errado. Mas a gente não tem essas percepções. Pensa, teria mais alegria ou não teria? Você não ficaria com a expectativa de sempre uma coisa negativa, que vai dar errado, que vai estar pior. Outra coisa que eu pensei que mudaria seria também a ousadia. É verdade ou não é? Que você não sente condenação, você não se sente sempre culpado por alguma coisa que você está tentando e nunca consegue. Você tem ousadia, você tem coragem. A ousadia não é coragem contra o medo. A ousadia é aquela coragem que você se coloca numa posição difícil. Entendeu como é que é? Porque a coragem para lidar com o problema é uma coisa. A ousadia é, eu vou enfrentar o problema, mas eu vou enfrentar, mas eu vou. É ousadia. Confiança. A confiança aumentava ou não? Se o nosso coração não nos condena, 1 João capítulo 5, nós temos o que diante de Deus? Confiança. Mas se o coração condena,
Então o que acontece é que muito cristão está sempre todo com o coração condenado, se sentindo condenado, está sempre levando uma coisa, e a confiança é muito baixa. Aí, quando surge uma pessoa que está doente, você ora por mim, você fala, ai meu Deus, não, eu vou levar para o pastor, eu vou levar para o, não, vou ligar para o Marcos Marciano, eu não sei, vou. Mas não, a oração de um justo, como falou Gustavo, pode muito seus efeitos. Irmãos, quantos milagres já temos tido aqui, amém? Acontece nas células e tudo mais, Deus opera de muitas maneiras, porque o milagre é Ele que faz, mas Ele escolhe uma pessoa para ser o canal. Imagina que você tivesse recebido na sua casa um pacote, certo ou não? Entendeu? E dentro desse pacote tivesse ali, não é? Barras de ouro no valor de, sei lá, alguns milhões de reais. O que você ia fazer? Você ia agradecer, você ia falar para o carteiro, o cara do correio, muito obrigado porque o Senhor me trouxe esse pacote. Olha, é isso que você ia falar para ele? Não. Se você receber esse pacote, o que você ia fazer? Você ia procurar o quê? O carteiro para agradecer? Não. Você ia procurar quem? O remetente. Quem que mandou? Então, nós quando estamos operando mediante a graça e o poder de Deus, nós somos os carteiros. A gente só entrega aquilo que Deus quer entregar. Amém, irmãos? Eu vi isso numa conferência semana passada que eu fui, né, de um homem que ministra cura, tudo. Ele fala, gente, eu ministro tudo, mas assim, eu sou o carteiro. É Deus que quer fazer isso na sua vida, não sou eu. Só que tem gente que nem carteiro quer ser. Não é estranho isso não? Nem carteiro quer ser. Deus falou, ei, pode mandar minha mensagem? Manda minha mensagem de amor. Manda minha mensagem que eu tenho resposta para ele. Amém, irmãos? Olha do seu lado aí. Está vendo? É um mensageiro de Deus. Sabe como se chama mensageiro de Deus? Palavra bíblica para mensageiro de Deus, a pessoa que traz uma palavra de Deus, sabe como chama? Profeta, porque profecia é ouvir algo de Deus e comunicar, e a profecia encoraja, consola, edifica. Bom, fecha parênteses, o que mais nós teríamos? Fé. Teria mais fé ou não teria? Uma ousadia poderosa, porque você não tem essa condenação. Então, a pergunta é, como é que a gente fica livre de uma vida de estar sempre achando que está devendo alguma coisa? Aí não consegue ter ousadia para orar. A questão toda é que uma vida livre de culpa e de condenação é o que Cristo conquistou para nós. Ele conquistou para nós uma vida. Ele conquistou essa vida. Ele conquistou esse direito. Ele entregou para nós. E a gente às vezes não sabe o que fazer com ela. A maioria das pessoas cristãs não tem plena convicção que elas podem viver uma vida livre de pecados, de marcas, de coisas do passado. Jesus disse para um grupo, somente uma vida, antes de citar o texto, somente uma vida de liberdade é uma vida livre de culpa. Não é verdade? Veja, uma pessoa que foi condenada para a justiça e está na cadeia, está lá, sofrendo a condenação, porque ela é culpada. Qual foi o veredito dela? Culpado, então está preso. Agora, se ele não tivesse culpa nem condenação, ele estaria livre. Oh, nossa, que grande. Mas acontece também espiritualmente, emocionalmente. A pessoa pode não estar na cadeia, não é? Na cadeia física, mas ela está presa, debaixo de condenação e culpa, porque então não está livre. Se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres, falou Jesus. Ele está falando de que liberdade? Física? Não. Ele está falando que tem alguma coisa que nos prende, que Ele veio para nos libertar exatamente disso. Então, no texto, Jesus fala, para os fariseus lá, se vocês obedecerem a minha palavra, serão meus discípulos, e vocês serão livres, e conhecerão a verdade os libertará. Todo mundo usa esse versículo, mas não sabe onde está escrito, é um contexto. Aí, quando ele fala para aquelas pessoas religiosas que queriam obedecer a Deus, que achavam que queriam servir a Deus,
Ele fala, vocês vão conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que nós vamos ser livres? Aí ele respondeu, eu digo a vocês uma coisa, digo a verdade, em verdade vos digo. Ele está dizendo, ei, se liga. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que ele disse para os fariseus? Vocês vivem pecando. Jesus era fera, né, gente? Ele falava claramente. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. O filho pertence a ela para sempre. Olha que coisa tremenda. Jesus fala o seguinte: o problema de vocês é que vocês de fato não são filhos de Deus. Você vai perceber que Jesus, em toda na sua exposição, ele sempre está contrastando filho e escravo, filho e escravo. Nós já pregamos várias mensagens aqui, tem no nosso canal, sobre ser filho e ser escravo. Então ele fala, o problema é que vocês são escravos. Naquela cultura daquele tempo, o escravo era alguém que trabalhava na casa, não é isso? Mas não era filho, porque o escravo não herdava nada. O escravo ia embora, ou porque ele pagava a dívida dele e ficava livre, não era mais escravo, ou porque ele ia ser escravo em outro lugar. Mas os filhos têm a herança. Ele fala, a questão é que Deus tem filhos, Ele não tem escravos. Então ele fala, o problema está quando a pessoa vive pecando. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas vai libertar do que aqui então? Libertar do quê? Do pecado. Agora, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. É assim, o pessoal pensa muita coisa de pecado. Pecado primeiro tem a ver com relacionamento. Você consegue pecar contra o seu celular, você pode destruir ele, tá? De raiva, mas você não consegue pecar contra o seu carro. Meu carro pecou contra mim. Não, é tudo relacionamento. A gente peca contra Deus e peca contra as pessoas, amém? Está tudo a ver com relacionamento. O pecado, na concepção grega aí de errar o alvo, é o quê? Imagina um cara que está tentando pegar uma flecha e acertar no alvo, certo ou não? Ele solta, e a flecha, pum, para cá, pum, para cá. Ele tenta, ele vai tirando flecha, e nenhuma flecha acerta o centro. Algumas acertam fora, a maioria não acerta em nada. Que nem aqueles joguinhos que a gente compra, né, de flecha de setinha, nunca acerta. Então você imagina uma pessoa que ela se esforça, e ela mas nunca acerta. Esse é o pecado. É quando por mais que você tente dar um jeito na sua vida, não dá jeito. Sempre erra. Aí você sente sempre o quê? Condenado. Se sente, eu não consigo. Eu não consigo. Então, por que acontece? Por que o ser humano tem essa dificuldade? Não é? Jesus falou aos que achavam que conheciam a Deus, vocês são escravos, vocês tentam obedecer à lei de Deus pela justiça própria, mas ela não liberta do pecado que domina a vida de vocês. Somente eu, Filho de Deus, posso libertar vocês. O arco é bom, a flecha é boa, não tem nada errado com o alvo, mas você não consegue. Parece que tem um treco dentro de você, que quando você vai puxar a flecha, ele joga. Estão entendendo, irmãos? Fala o que não devia falar, quando faz aquilo que não devia fazer, quando vai ver, causa mais mal do que bem. Isso é este mundo. Por que acontece isso? Por que eu estou falando isso? De ficar livre da culpa, certo? Não, daquela condenação. Então, para a gente poder entender isto, vamos olhar que Deus nos criou para ser livres. Você sabia disso? Fala para o seu amigo, Deus criou você para ser livre. Aí você fala, Deus criou o homem lá no Éden, ele é livre, imagem e semelhança. Eu sou um ser livre, disse Deus, que pode escolher. Deus fala, eu sou um ser livre que posso escolher, e eu faço o quê? Eu crio alguém, a minha imagem e minha semelhança. Eu escolhi te amar, te dei poder e autoridade, te dei um mandamento. Olha, eu criei você semelhante a mim. Você tem emoções, tem sentimentos. Criei você homem e mulher. Adão, humanidade.
E então eu criei você com a escolha de me obedecer de volta, de me amar de volta, se você quiser. Por isso tem 2 árvores, não tem só uma. Ele fala, a outra árvore vai te dar o conhecimento do bem e do mal, que você não tem, mas quando você tiver esse conhecimento, isso vai matar você, e você não vai poder mais viver comigo. Então, vou te dar um mandamento só, não coma desta árvore. Mas tem a árvore da vida, você está entendendo? Tem uma árvore da vida, está lá no meio do jardim, a árvore da vida. Mas também o homem tem que escolher. Então você sabe, vem um inimigo, questiona Deus, fala, mas será que se Deus mesmo, toda a papagaiada, faz você duvidar do amor de Deus, faz você duvidar de que Deus tem o melhor. E há uma escolha consciente. Veja, não é que foi um acidente. A serpente não pegou a planta. Ela só chegou e falou, você tem certeza? Acho que não é assim não, hein? Se fosse... Ela não fez nada. Aliás, o diabo, a pior tentação do diabo, ele não manda você fazer. Ele chega e fica assim, botando uma pulga, fazendo você duvidar. Quem faz é você mesmo. É você que escolhe pecar. Este homem e essa mulher escolheram, deliberadamente, de própria vontade, escolheram. E aí, Deus cumpriu a palavra dele. Eles queriam uma mentira, e isso os matou. Só que a escolha foi deles. Isso é muito legal. É muito legal o quê? É muito legal toda essa desgraça que aconteceu? Não, muito legal isso aqui, ó. Quando Adão pecou, e Adão aqui está dizendo, tanto o homem quanto a mulher, o pecado entrou no mundo. Quer dizer que não existia antes, certo? Não, só entrou depois. Quando você faz a escolha deliberada dizendo, eu não quero Deus. Olha, Deus é a essência do bem, da bondade, porque Ele é bom. Na ausência de Deus, o que acontece? O mal. Sabe por que tem... por que as trevas não entram nesse lugar? Por que as trevas não entram lá fora agora? Não tem como, onde tem luz não tem trevas, amém, irmãos? Onde tem Deus, tem justiça, onde Deus é luz, onde diz Deus há o bem. Na ausência de Deus, o mal. Então agora o homem tem a ausência de Deus, e dentro tem o conhecimento do que é o mal. Isso escraviza ele. Isso vai passando a todos. O primeiro filho mais velho, Caim, mata o segundo filho, que é Abel. Coisa horrível, já aconteceu no primeiro casal. Por quê? Presta atenção, porque agora este homem e esta mulher geram filhos segundo a sua imagem e semelhança. Deus cria um casal, imagem e semelhança dele, e fala, agora vocês vão produzir a imagem e semelhança de vocês. Quando eles produzem este homem e esta mulher com essa mesma característica. Então, é isso que acontece. Então você tem essa questão. Depois, em Romanos 5 diz assim, a verdade é que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. O que traz o pecado? A gente traz o quê? Condenação. Trouxe condenação a todos, mas o que? Um só ato de justiça de Cristo removeu, o que removeu? A culpa, e trouxe vida a todos. Olha que legal, é a escolha de um homem, Adão, a escolha de um homem, Cristo. Adão é um homem livre, pode escolher. Nós não, somos escravos do pecado, porque herdamos a natureza pecaminosa, mas Cristo é um homem livre, que não tem natureza pecaminosa, ele faz outra escolha. Então, um só pecado de um trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa, que é Cristo Jesus, muitos serão declarados o quê? Justos. Gente, isso aí que aconteceu. Porque Deus é justo. Se Ele permitiu que o de um condenasse a todos, por meio de um vai livrar a todos, amém? É por isso que o sacrifício de Jesus livra todos. Todos é o seu nome na Bíblia, e o meu também, amém? É muito legal. Adão livre faz uma escolha, e o Jesus livre faz outra escolha.
Agora, como é que Jesus liberta a gente, então, desse poder do pecado? Porque o problema do homem não é que ele comete pecados, é que ele tem uma inclinação para o mal. Então ele vive errando. Ele vive errando. O que é o pecado? Lembra? Vive errando. Vive errando. Ele vive errando. Ele vive errando. Até quando ele quer acertar, ele erra. E quando ele quer errar, aí... Às vezes ele acerta, mas ele acerta... Não é? Ele acerta o alvo, mas atrás tem uma pessoa que foi atravessada junto. Quer dizer, ele tem que destruir alguém para poder achar que acertou. Então, não acerta. O alvo de Deus não acerta. Que a questão do alvo de Deus é amar as pessoas, colocar o próximo em primeiro lugar. Pecado é problema de relacionamento, é com pessoas. Agora, como é que Jesus liberta? Porque Jesus, para justificar, tem que libertar desse poder. A única maneira de ficar livre do pecado é morrendo. O salário do pecado é a morte. Então é o seguinte: como é que faz para livrar a humanidade do pecado? Bom, faz parte da natureza deles. Tem que morrer. Deus, Ele liquidou o mundo antigo antes de Noé, certo ou não? Morreram todos, menos Noé. Mas Noé continuava a ter a natureza inclinada, a natureza adâmica. Então os seus filhos vão e eles voltam a pecar. Deus não destrói mais. Deus ia ficar destruindo, e não adianta. Está na natureza humana, faz parte. Então o problema não é que a gente comete pecados, é que existe uma força geradora de pecado dentro, percebe? Por isso que o pecado é escrito no singular na Bíblia, no Novo Testamento, não é pecados. Jesus veio nos libertar do pecador, a força do pecador, o que causa, o que motiva, o que gera. Ele falou: eu quero tratar a raiz, não quero cortar folha. Então tem que morrer. O que faz Jesus? Ele assume a culpa, assume a condenação e morre no nosso lugar. E sabe por que ele morre no nosso lugar? Porque ele não tinha culpa nem condenação. Ninguém podia dizer que ele tem pecado. Então ele falou: eu que não tenho, sou o único aqui que pode assumir. Ele assume o pecado de todos nós. Amém, irmãos? Está lá escrito em vários textos. Eu não vou ler todos os textos agora, o tempo na mensagem não permite. Mas ele levou sobre si os pecados e iniquidades de todos nós. Êxodo 53. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas se Jesus só morresse pelos nossos pecados, amanhã o César peca de novo e Jesus tem que morrer de novo? Rapaz, Jesus tem que morrer o tempo todo. Como é que era o Antigo Testamento? Bota a mão lá no bode, transfere os pecados, mata o bode. Aí peca de novo e mata bode, e vai matando o bode, e pode matar bode, mas não remove o pecado. Porque o sangue de touros, de bodes, não consegue remover o pecado do coração do homem. Por isso que no Antigo Testamento aquilo diz assim: olha, tem um problema, a gente tenta, mas não volta. Jesus vai resolver definitivamente o problema. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele oferece o próprio sangue. Ele, o sacrifício perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O problema é que lá na antiga aliança, sacrifício de animais não tirava, só Ele pode. Então Ele não só morre em nosso lugar, Ele faz o quê? Nos une a Ele na cruz, na sua morte. Porque se nós não morrêssemos de verdade, continuamos a praticar pecados. Agora fala: bom, eu estou vivo aqui. Se você se beliscar agora, você vai sentir que você está vivo, amém? Quer dizer, como é que Deus matou? Como é que o pecado foi vencido? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. Isso ele diz, significando o tipo de morte que tinha que sofrer. Esse texto que fala tipo de morte, não está dizendo apenas que ele ia ser crucificado, está dizendo que a morte que ele iria sofrer não era uma morte de cruz comum, como os demais assassinos eram colocados em cruz pelo Império Romano. Ele ia morrer um tipo de morte, onde ele tinha a capacidade de atrair a gente espiritualmente a ele, para morrermos juntamente com ele. Então ele vai assumir a culpa dos pecados, e vai dar um jeito no nosso velho homem, na velha mulher também, tá, irmãos? Está escrito só velho homem na Bíblia, mas a velha mulher é a mesma coisa. Qual que é pior? Não sei. Os dois são piores, né, gente? Os dois estão nas trevas.
Aí, Romanos 6,6. Você quer entender a vitória sobre tudo? É só ler a carta de Romanos, gente. Se você quiser entender o evangelho inteiro, a justiça, é só estudar Romanos. Está tudo lá. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Deixa eu dizer, faz o que Jesus fez. Como é que ele faz antes de nascer? Ele é Senhor do tempo, ele não tem esse problema. A nossa velha natureza humana, o que é a velha natureza humana? A produtora de pecados, aquela que sempre erra, foi crucificada com Cristo. Para quê? Está escrito, né? Para quê está escrito, gente? Para quê? Vamos ler junto? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser... Oh, maravilha! Isso que Jesus faz na cruz. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Bom, gente, se Jesus nos libertasse do poder do pecado, ele veio fazer o que então? Uma regrinha, vou dar uma regrinha mais bonitinha para vocês. Adianta a regra para o homem com a natureza velha? Não, é só ler lá, tem toda a Bíblia. O homem vai dizer que o povo não sabe o que é fazer, o que é certo e errado? Todo mundo sabe, não pratica porque não consegue, e nem deseja. Mas agora Jesus trata com a natureza, diga natureza. Tratou com a natureza de porco, deixou de ser porco, então deixou de ser porco, não consegue mais viver no meio da, comendo lavagem, deixou de ser urubu, né? Deixou de ser, a melhor analogia é a lagarta borboleta, deixou de ser lagarta, certo? Que come as plantas, destrói, teve uma metamorfose, e transformou agora numa borboleta que faz o quê? Transmite pólen e vida, em vez de destruir a vida, agora comunica a vida. Essa é uma transformação que acontece no interior. Como é que Jesus fez? Ele fez através da cruz. Olha que interessante, o pecado só tem poder sobre a velha natureza que herdamos de Adão. Você sabia disso? Sabia que o pecado não tem poder sobre o seu espírito? O pecado não tem poder sobre o novo coração que Jesus te deu. O pecado não tem poder sobre o novo espírito que Ele te deu. O pecado não tem poder sobre o Espírito Santo unido ao seu espírito que habita agora. Não tem. Jamais pode ter. É como se as trevas quisessem entrar dentro da luz. Isso é impossível. O pecado só tem poder sobre a natureza caída de Adão, como ela foi crucificada com Cristo. E ao ressuscitar, Cristo nos deu uma nova vida, que agora essa nova vida é baseada no quê? No Espírito. O pecado não domina mais. Quem foi que morreu? Foi o pecado que morreu? Quem foi que morreu? Só Jesus que morreu? Quem foi que morreu? Eu morri para o pecado. Então agora o pecado tem que tentar atuar em cima de uma coisa morta, e uma coisa morta não faz nada. Amém, irmãos? Como é que se experimenta? Pela fé. Nós somos uma nova criação. Presta atenção, diga nova criação. Porque a gente pensa que é uma reforma, Deus está tentando dar um jeito em nós. Não, sim, não dá para dar jeito na carne, natureza carnal, humana, não dá para dar jeito nela, não reforma, ela precisa ser morta, porque o salário do pecado é a morte. A única coisa que resolve a natureza humana carnal é a morte. Mas Jesus nos dá o quê? Um novo coração, um novo Espírito, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, unido. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, nós morremos em Cristo. Não é que Ele morreu só pelos nossos pecados, nós morremos com Ele também, porque Ele nos uniu na sua morte. Eu vejo algumas caras desconfiados. Isso é bom demais para ser verdade. É por isso que chama Evangelho, boas novas, amém? Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Que o pecado é viver para si mesmo, percebe? Eu quero viver a mim mesmo, não importa o que custe aos outros. Isso é a essência do pecado.
Contanto que eu me dê bem, o resto que se rale. Uns menos, uns mais, mas é tudo pecado. Ele morreu para que os que recebem sua nova vida não vivam para si mesmos, mas vivam para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo só do ponto de vista humano, agora conhecemos de modo bem diferente. Você achou que Cristo era só o cara bonzinho que veio, morreu, coitadinho na cruz, e deixou um monte de instrução legal? É isso? Não, Ele executou uma obra de poder tão sobrenatural, que não somente perdoou todos os pecados, passados, presentes e futuros, como libertou as pessoas, de modo que elas não são mais escravas da sua própria natureza humana caída, porque Ele é o segundo homem. O primeiro homem falhou, alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante, é Cristo Jesus, um novo modelo de homem. Amém, irmãos? É isso que Ele fez. Então olha assim, portanto, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Você está entendendo a palavra? Nova criação. Deus cria de novo. Nova criação. Ele não te deu um novo corpo, Ele não te deu uma nova alma no sentido da personalidade e tudo. Você vai ter um novo corpo depois. Ele te deu um novo espírito que conecta com Ele, um novo coração, que é a capacidade de conhecer a Ele, pensar, raciocinar, sentir. A vida velha acabou, uma nova vida teve início. Nascer de novo, você morre para o pecado. Quem morre é a gente. O pecado está atuando no mundo aí, nas pessoas com Jesus, mas nós morremos para Ele. Então nós nascemos de novo, uma nova vida teve início, que nem o Noah que apresentamos aqui, tem uma nova vida como começou. Agora ele tem os pais que vão ensinar ele, como ele vive, como ele anda. Vamos fazer isso com amor, amém, irmãos? Então você nasce de novo e você tem que viver essa vida. Está consumado. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Agora Ele vive para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você duvidar da obra de Cristo, você vai ficar errando o alvo o resto da sua vida. Mas quando você crê na obra de Cristo e falar, eu tomo posse desta verdade, a natureza adâmica, toda a sua inclinação para o mal, que está morta, você crê nisso, e você começa a experimentar aquilo que você crê, porque tudo é pela fé. Você tem aquilo que você crê. Com Jesus funciona assim, com Deus funciona assim, em Deus é assim, você tem aquilo que você crê, você tem aquilo onde você coloca a sua fé. Amém, irmãos? O pecado não morreu, nós é que morremos. O pecado continua atuando nesse mundo, nas pessoas que não creem em Jesus, mas o pecado perdeu o poder de atuar em nós, os que cremos, sendo obrigado mais a fazer nada que a sua antiga natureza permitia. Então é possível ficar livre da pornografia e ficar repetindo? É possível ficar livre de aquela tendência de roubar, de prejudicar, de poder? É possível ficar livre da mania de mentir? É preciso ficar livre da mania de estourar, de brigar, de sempre querer ter razão? Amém, irmãos? Todo tipo de pecado. É preciso ficar livre da fofoca, de falar mal. É preciso ficar livre daquele que tem sempre que rebaixar o outro para parecer melhor. É preciso ficar livre sempre de eu ter que mostrar que eu sou. É possível. É preciso ficar livre do orgulho? Não está falando de matar, roubar, falar, esse é grosseiro, né? Mas também é. Amém, irmãos? É possível ficar livre daquele sentimento de culpa constante, de que eu não sirvo? É possível. Amém? É possível. Começa na fé. Você precisa crer que aconteceu isso. Esse é o ponto de partida, amém? Isto é o ponto de partida. Eu estou lembrando a todos nós o ponto de partida. Fui crucificado, agora dá para entender, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim não sou
Eu quem vive, eu, o velho, aquele, na velha natureza, mas agora é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu recebi um novo espírito, um novo coração. É o poder do Espírito. Eu vivo pela força do Espírito Santo, não pela força da minha carne, da minha natureza humana. Trago as marcas dela, mas está morta. Eu tenho que me livrar. Uma coisa que está morta, o que você faz com isso? Livra das roupas, livra de tudo. Por isso que Paulo fala, a Bíblia fala, despojar, quer dizer, joga fora as coisas do velho homem. Porque você está usando a roupa velha ainda? Porque ainda você está achando que você é desse jeito? Você foi feito livre. Por que você acha que você não pode vencer esse pecado? Você pode. Amém, irmãos? Pela fé. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé. Dá para entender? Gálatas 2:9-20 agora? Pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Então, irmãos, esta é uma ótima notícia. Isso chama-se o Evangelho. Como é que Cristo vive em mim? A segunda parte é que a gente não foi só unido na morte. Se a gente foi unido na morte, sabe o que acontece? A gente foi sepultado com Ele no batismo, unido. Por isso que o batismo é, eu declaro que morri com Cristo, e levanto das águas e declaro que agora eu sou uma nova vida. E quando Cristo foi ressuscitado, a gente não está unido com Ele na morte? Então estamos unidos com Ele também na ressurreição. Romanos 6, tem vários textos, tem que ler Romanos. Fomos unidos com Ele também na ressurreição, e recebemos um novo coração, um novo espírito, unido ao Espírito Santo que habita em nós. Veja, semana passada eu falei já sobre isso, não dá para repetir, amém, irmãos? Jesus vai ao céu, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, você já tem o Espírito. Depois eles foram cheios de poder, que é uma outra capacitação sobrenatural. Mas o Espírito você tem quando nasce de novo. Essa é uma mensagem da semana passada para você ver. Todos nós vivíamos desse modo, está no passado. Nós vivíamos deste modo. De que modo? Seguindo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. É o que eu quero, é do meu jeito, eu quero assim. Não importa se vai fazer mal para o outro. Eu sou eu. Isso é pecado. Essa é a essência de errar o alvo. Então, éramos por natureza merecedores da ira como os demais, porque o pecado merece a ira de Deus. Mas a ira de Deus sobre o pecado foi colocado aonde? Em Cristo Jesus na cruz. Por isso somos salvos da ira. Mas Deus é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque Cristo também morreu. Quando Cristo ressuscita, a nossa velha natureza não ressuscita. O que ressuscita é o nosso novo espírito, que agora começa a conversar com Deus, amém? Por isso você é um ser espiritual agora, quando crê em Jesus. Pela graça que são salvos, quer dizer, não é porque você merece fazer alguma coisa, fez tudo certinho, é pela graça, isso foi dado. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Ora, se você está em Cristo Jesus, e Jesus está à direita de Deus, onde é que nós estamos? Também à direita de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Cristo que habita em nós está aqui, mas também está lá, certo ou não? E como nós somos um com Deus, nós estamos também lá, em termos de autoridade, em termos de herança, em termos de direito como filhos de Deus, amém, irmãos? Tem que usar essa posição de autoridade. Cumpriu-se essa profecia de Ezequiel 36. Lhes dei um coração novo, eu porei um espírito novo. Removerei o coração de pedra, darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que vocês andem nos meus decretos. Tenham cuidado de obedecer meus estatutos. Gente, sem o Espírito Santo não obedece a Deus, você entende? Não obedece. Mas agora você recebeu um novo espírito. Por que recebeu um novo espírito? Porque senão não dá para ter Espírito Santo. O novo espírito faz você ouvir a Deus, está unido com Ele. Olha aqui. Novo coração, você pode entender e obedecer os mandamentos de Jesus. Pode pensar como Ele pensa. Pode desejar o que Ele deseja. Fazer escolhas que Ele faz. A gente vai falar mais disso do coração mais para frente. Nós temos a mente de Cristo, diz. O que é a mente de Cristo? Os pensamentos dele agora também podem ser os meus. Pensai nas coisas do alto. Olha, se a Bíblia manda você pensar nas coisas do alto, é porque é possível pensar. Novo Espírito, a capacidade de comunicar com Deus Pai, Filho e Espírito. Deus são 3 pessoas. Você pode chamar de Pai, de Filho e de Espírito. Não vamos falar hoje dos atributos dos 3.
Essa também vamos falar numa mensagem nessa série. Mas veja, você pode conversar com os três. A pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de Espírito. Deus é Espírito. E Ele nos fez agora uma nova criação. Ei, essa nova criação é Espírito, não é mais carne. Amém, irmãos? Nós precisamos crer que você tem um Espírito dado por Deus novo. Estava morto antes. Foi morto lá no Adão. Você recebeu um espírito morto, não tinha, agora tem, nasceu de novo. Por isso você pode ouvir a Deus. Por fim, a gente recebeu o Espírito Santo, que habita em nós. É só que o Espírito Santo, ele dá sabedoria, ele dá direção, ele traz encorajamento, ele traz consolação, ele dá dons sobrenaturais, amém? Tudo para servir e amar os outros, porque o lance de não ser mais escravo do pecado, é que nós conseguimos amar as pessoas do jeito que elas são. Qual é um mandamento que tem agora? Novo mandamento eu vos dou. Vocês conhecem esse, irmãos? Esse vocês conhecem, né? Novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Esse agora também é um mandamento. É esse só que temos que cumprir. E para isso temos o Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas. Tudo que você precisa saber, Ele sabe. Engenharia, cálculo, fazer bolo, varrer casa, não sei, pregar prego, né? Projetar foguete, desenvolver a última tecnologia de Wi-Fi. Ele sabe tudo. Ele nos dá a unção dele. Vocês têm a unção do Santo. Você tem os dons. Por isso que chama Evangelho, amém? É um negócio bom demais, amém, irmãos? Mas nós ficamos aqui achando que ainda somos escravos do pecado, os hard, não vai dar certo, nunca vai dar. Então a gente acha que não, eu vou falar e tudo vai mudar. Tudo isso é na força do braço. A força do braço é a carne, irmão. A força do nosso braço é a natureza humana, esquece. Você só erra o alvo com isto. Mas com a força do Espírito Santo, a gente sempre acerta. Mas parece que sou eu que estou fazendo. Parece, mas é Cristo que está fazendo em nós, amém? Porque é o poder dele em nós. Fomos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição, e isto nos libertou do pecado para sempre. Não é uma boa notícia isso? Então é possível vencer a culpa? É possível você não ficar mais repetindo as mesmas coisas? É possível você vencer aqueles pensamentos que voltam o tempo todo? Começa aqui. Faz uma cara de fé que você está acreditando. É isso mesmo, é. Gente, o que eu botei nesse quadro para vocês lerem aqui? Eu escrevi 2, 3 frases aí que estava, mas foi tudo conclusão da Bíblia. Não estamos lendo a Bíblia aqui, irmãos? Vai lá, é o que a Bíblia diz. É preciso crer. E por fim, eu sei que hoje está um pouquinho mais longo, mas eu vou terminar. Nós somos um novo tipo de ser humano. Deixamos de ser como Adão, que era uma alma vivente, e passamos a ser como Cristo, que é um espírito vivificante. Está na Bíblia, pois assim está escrito. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Um ser vivo é alguém que tinha vida em si mesmo. O que Adão tem? Vida em si mesmo. O último Adão, quem é o último Adão? Cristo Jesus. Ele é o quê? Espírito vivificante. O Espírito que transmite vida. Você percebe a diferença, não? Ai, Jesus é tão maravilhoso. Vamos continuar lendo a Bíblia, irmãos? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O que ele está dizendo? Que há um homem espiritual e um homem natural, certo? Depois o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem nasceu da Virgem, pelo poder do Espírito Santo. E você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Dá para entender, irmãos? Jesus transfere a nós o que Ele também tem. Ele nos deu a justiça dele sobre o nosso pecado.
Ele nos deu a filiação, como Ele é filho, nós somos filhos, como Ele tem o Espírito, nós temos o Espírito, como Ele tem herança, nós temos a herança, como Ele tem poder e autoridade, nós também temos, amém, irmãos? Ele veio para nos fazer como Ele é o segundo modelo de homem, o definitivo, o final, o que vai herdar a eternidade, e Ele nos fez ser como Ele. Como é que experimento? Pela fé. Você precisa crer, jogar a incredulidade fora, jogar a religião fora. A religião não faz isto, gente. Isso aqui é Bíblia, não é religião. Como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. Olha para o lado, você vai ver homens e mulheres terrenos. Está vendo aí? Tem carne, osso, cabelo. Mas, como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Olha para o seu lado aí. Fala, você crê em Jesus? Pergunta, crê em Jesus? Crê. Você está olhando para uma mulher celestial. Você está olhando para um homem celestial. Olha que mulher celestial bonita, olha só. Simpática. Olha aí. Pessoas celestiais são felizes, elas dão risada. Não tem mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a natureza humana, mas andam segundo o Espírito, segundo o Espírito Santo. Amém. Não anda mais. Como é que eu escolho? Você crê e começa a andar. Mas eu vou errar. Agora você erra o alvo, sim, tá. Só quando você erra o alvo, fala, por que eu errei o alvo? Espírito Santo, fala para mim. Errei o alvo, por quê? Ele fala, é isso aqui, ó. Você está pensando errado. Essa é a maneira antiga de pensar. Santifique-se. O que é santificar? É abandonar o velho e assumir o novo, certo ou não? Assumir o novo. Eu não sou mais. Você declara com a sua palavra, eu creio, e você recebe. Isto é crescimento, isto é santidade, andar em santidade. Então, irmãos, à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Pode subir a banda aqui? Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Olha, isso é muito poderoso. A outra versão diz, segundo Jesus nós somos este mundo. Como é que Ele foi nesse mundo? Andava no poder do Espírito Santo, orava pelas pessoas, expulsava os demônios, curava enfermos. Jesus exerceu aqui a plenitude máxima do Espírito Santo. É lógico, Ele nunca pecou, mas o mesmo poder que permitiu Ele fazer tudo isso está em nós agora pelo Espírito, amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz, quando Jesus morre e ressuscita, Ele nos santifica para Deus, Ele nos separa para Deus. E depois, separados, a gente continua sendo de Deus. O que significa ter sido unido com Cristo na morte? Significa que nós somos livres para escolher novamente. O jardim de novo. Adão é livre, escolhe errado. Nós recebemos a herança dele. Cristo, um único homem, lá no começo, livra a todos nós, nos faz livres, nos dá a natureza dele, porque nós somos feitos participantes da natureza divina, 1 Pedro. Qual que é a natureza divina? É o Espírito, que tem o Espírito Santo em nós. Isso não é na eternidade? Na eternidade, para entrar na eternidade, você tem que ter o Espírito Santo, gente. O que você vai ganhar na eternidade é um corpo que nem o de Jesus, glorificado, um corpo diferente. Você é livre para escolher novamente. Quem disse que você tem que dizer sim àquelas coisas antigas? Amém, irmãos? Jesus nos separou para Deus, fomos santificados pelo sacrifício dele. Ele nos santifica. O que é santificado por Cristo? Ele fala, Pai, esses são seus, separado. Você foi feito santo pela obra de Cristo Jesus. Aí, o Jesus que é santo, que fez você santo pela obra dele, fala, agora eu te convido a você ser santo, como eu sou. O que significa isso? Então, é o seguinte, vou pegar aqui o bispo.
aquela vida passada, sabe todos os seus pecados? Paguei o preço. Sabe aquela natureza que levava sempre a pecado? Ela está morta, tá? Você está ouvindo ela de besteira. Ela está morta. Agora te dei meu Espírito Santo. Te dei um novo Espírito. Você pode me ouvir, conversar comigo quando você quiser. Meu Espírito Santo vai estar sempre com você aí. Eu fiz você santo. Tudo que eu fiz, eu já fiz. Eu não posso fazer de novo, você entende? Mas agora você é livre. Você pode escolher me amar. Você pode escolher me obedecer. Porque você agora é livre. Antes você não podia. Mas essa escolha de me amar, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Essa escolha de me amar não é minha. A escolha de me amar e de me obedecer é sua. Eu te fiz livre para você escolher de novo. Então seja santo. Ou seja, continue escolhendo a mim. E quando você errar o alvo, eu estou aqui do seu lado. Eu vou dizer como. Eu vou ajustar a sua mira. É maravilhoso, não é? Isto é a vida cristã. Isso que eu falei para você é o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Agora somos chamados a ser santos, desse jeito que eu falei. É escolher sempre o Espírito Santo. Ser santo é uma escolha nossa. Diga, ser santo é uma escolha minha. Mas o poder para eu ser santo vem do Espírito Santo que já habita em mim. Por isso que é Ele que opera em nós o querer realizar. Dá para entender, irmãos? O que nós podemos fazer diante dessas verdades? Simplesmente crer, remover as ideias antigas. Isso chama-se nova aliança, firmada no sangue de Cristo. Oh, maravilha, Jesus. Coloca a mão no coração aí. A pergunta é: mas se você é perfeito, presta atenção. A gente vai falar mais de santidade. Santidade não é ser perfeito. O pessoal que pensa em santidade pensa que é você. A santidade é assim: eu escolho Jesus. E quando errar, eu continuo escolhendo Jesus. E se eu não conseguir, eu continuo escolhendo Jesus. E se eu não for, eu escolho de novo, porque Ele habita em mim. E eu sei que eu vou acertar, porque Ele está comigo. Amém? Não é ser perfeito, é crer nele. A perfeição será lá na eternidade. Mas aqui nós somos em espírito perfeito. O seu espírito é perfeito. O seu espírito foi dado a você perfeito. Por isso que a Bíblia diz que você é perfeito em Cristo, porque o teu espírito é novo, o teu espírito é perfeito. Não tem nada de errado com o seu espírito. E você agora é um ser espiritual. Você tem um espírito que tem o Espírito Santo. Agora você joga fora o que é do passado. Há muitas lembranças, há muitas marcas. Não creia mais em mentira, que você é escravo, que você tem que continuar. Não creia mais. E seguirá, Senhor, a tua bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A bondade e misericórdia começa aqui. Agora você tem Cristo, e na eternidade para todos sempre. Então coloca a mão no seu coração. E você já é de Cristo, você crê em Jesus. Então você tem o Espírito Santo. Se você não creu em Jesus ainda, hoje você crê. Você pode dizer: eu creio em Ti, Senhor. A minha vida é Tua. Eu quero viver dessa maneira aqui.